Olá, minha gente, estamos direto aqui dos estúdios do SEI, em Cabo Frio, para mais um podcast Forte e Corajoso. É isso mesmo, essa ferramenta poderosa que tem impulsionado você a viver o impossível, a acessar aquilo que é invisível. Porque em Gênesis foi nos dado a autoridade de governar, uma unção de governo. Foi isso que Deus disse para o primeiro homem no Éden: governe sobre tudo e sobre todos. E hoje esse podcast é mais do que especial, afinal estamos aqui com a presença do meu amigo pastor Zé Roberto Costa, mais conhecido como Zé Roberto. Tudo bem, meu amigo? Uma alegria receber você aqui nesse podcast nosso. Eu que me sinto honrado, queria agradecer a oportunidade aí de participar de uma visão tão maravilhosa como essa, né? Então, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Que bom. É curioso que a gente, Deus uniu, né, as nossas vidas e de lá para cá, desde o primeiro momento que a gente se conheceu, Deus tem conectado muitos propósitos, né, Zé? Eu me lembro como se fosse hoje, lá na matriz, na sede, Isso aí. num culto que a gente estava lá e Deus falou: ele, vai nele. Isso aí. E foi a fase que você estava assumindo aqui, Foi, né, a exatamente. liderança. Isso aí. E eu me sinto honrado e privilegiado de poder estar, né, na sua empreitada, vendo as coisas maravilhosas Amém. que Deus tem feito aí na sua história, nessa igreja, nessa cidade, nesse povo. Eu realmente estou encantado. Cada vez que eu venho a Cabo Frio, eu saio daqui renovado. Amém. Agora, olha, vou dizer uma coisa para você que está aí. Não julgue essa primeira aparência, né, dessa fisionomia aí, desse ser bonzinho. Nós estamos diante aqui de um colecionador de testemunhos. É isso mesmo. Um grande homem de Deus que viveu muitos desafios. Muitos desafios. Talvez você olhe para ele assim, né? Simpático, cabelo grisalho, isso aí, coleciona muitos testemunhos. A gente vai contar hoje, obviamente, um pouquinho dessa trajetória sua que não foi só de sucesso, né, Zé? Você é oriundo de onde? Você é carioca, não? Eu sou de Niterói, né? Você é de Niterói mesmo? Niterói, nascido, criado em Niterói, né? E os pais também de Niterói. Sim. Você nasceu num lar cristão? Não. Eu nasci num lar onde nós todos eram ocultistas. Sim. Né? E toda a minha trajetória de avô, de bisavô, de pai, de mãe, Certo. toda a família, toda na prática do ocultismo. Ah, sim. E isso durou quanto tempo aí, junto com você? Na realidade durou a minha vida desde o meu nascimento até a minha experiência com Jesus, né? Sim. A minha experiência com Jesus foi aos 32 anos. 32? Você tinha 32 anos de Foi idade? quando eu tive uma experiência em 1995. Nunca mais esqueceu, né? Não lembro. Não dá para. Pastor Custódio Rangel entrou na sua história também. Né? Na realidade, a família Rangel, eu sou muito grato a eles, né, até hoje. Eu, na época, tive uma trajetória muito boa no mercado financeiro. Sim, você trabalhou em bancos, né? Isso, eu me aposentei como diretor do Safra, mas eu, na época, eu era gerente da conta da Plastigel. Sim. Né, que quem era o gestor, o CEO, era o seu Custódio Rangel. Sim. Né? E sempre que ele ia na agência, ele falava Jesus para mim, da Donep, né? E, enfim, na reunião de empresários. E foi lá que eu tive a primeira experiência, né, com a confissão. Sim. Você falou que você se aposentou como diretor de banco. Quando você era jovem, era o seu sonho trabalhar nesse mercado financeiro Na ou não? realidade, eu sempre tive DNA comercial. Sempre? Sempre. Eu comecei minha carreira em banco como office boy na época. Começou como office boy? Era. Num banco lá na Cinelândia. Sendo Rio. Depois eu fui transferido para Icaraí, foi quando eu conheci o seu Custódio. Depois da Amaral Peixoto, fiquei 10 anos nesse banco. 10 anos. Aí depois eu fui para a financeira, para um outro banco, que era ligada a uma grande revenda de marcas, uma marca alemã. E eu trabalhava com financiamento de ônibus, chassi, caminhões, carroceria. E foi minha trajetória. Depois fui para um outro, fiquei mais 10 anos nessa empresa. Fui para um outro banco, trabalhando também, mas eu já entrei na área de leves, motos, né? Enfim, seminovo, carro zero. E depois migrei para o Banco Safra, como regional
de algumas cidades, né, regiões do Brasil, e paralelamente de 95 para cá, imediatamente já fazendo a obra. Sim. Então, como é que foi esse momento? É claro que, provavelmente, queria que você falasse pra gente, foi um caminho que foi trilhado aí, né? Sim. Mas como é que se deu isso aí, né? Você disse que vinha de uma prática de ocultismo, né? E aí, de repente, lá na frente, você com 32 anos de idade, Estou com 59. teve um encontro com a luz. Isso, né? isso. Mas como é que se deu isso? Na realidade, eu, em toda a trajetória da minha vida, desde 9 anos, eu já frequentava, né, rituais, Sim. onde eu tinha que, segundo, né, os líderes espirituais, dizia que eu tinha que desenvolver essa espiritualidade, né? Que eu tinha essa espiritualidade de berço, de nascença. Uhum. E meus pais também, vindo disso, me colocaram, e eu tive uma vida muito atribulada, né? Porque a separação entrou na minha casa, pelos meus pais. Com 16 anos, né, eu fui para o mundo da droga. Cabo Frio que me traz grandes recordações, porque assim, eu teve uma fase, eu me lembro no carnaval, eu vivia muito Bloco da Rama aqui. Sim. Não sei se 13 ainda de novembro existe. ali, né? Não tem mais não. Mas... No Costa Azul, né? Isso, Eu ia muito para um camarote de um jogador da época do Fluminense, que não era nem brasileiro. Uhum. Era muito meu amigo, e ele tinha um camarote, e eu acabava, saía da avenida, eu desfilava muito, eu fui também diretor de escola de samba há muitos anos, de várias, e eu vinha para cá, para esse baile aqui do Costa Azul, que era famoso. Sim. Mas, na realidade, a minha experiência, ela começou com a minha esposa. Ah, foi? Pela minha esposa, eu me casei, né, já envolvido com droga, enfim, na feitiçaria, e nosso casamento estava um caos. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, né, a gente que conhece você, o pessoal aqui de Cabo Frio, do CI Cabo Frio, olha para você e, claro, já faz um paralelo direto a um grande homem de fé. Você passa essa imagem. Você é um grande homem de fé. Mas você sempre viveu, mesmo do outro lado, Sim. essa vida intensa de fé? Sim. Eu nunca tive meio termo. Tudo que a minha crença, eu sempre me entreguei e sempre servi a tudo que eu creio intensamente. Interessante. E vi muita coisa, vi milagres em outras seitas, né? Em seitas que eu frequentava. Sim. Eu vi muito milagre, eu vi muita coisa, porque as pessoas falam, não existe. Existe sim. Existe sim. Claro. Agora, até eu aprender que o que nos define não é só o que nós vivemos aqui, é mais o que nós vamos viver depois daqui. Claro. E é isso que está, essa tênue, né? Porque eu vejo hoje o mundo muito ligado ao material. Isso. Mas o que define o material é o espiritual. Exatamente. Né? Então, a minha vida, minha esposa, ela teve essa experiência um ano antes, em 1994, o meu filho nasceu. Isso foi uma experiência muito forte, porque meu filho, ele nasceu com uma catarata congênita. E com 8 meses ele teve que tirar o cristalino, porque eu tinha 2 opções. Eu deixava o globo dele ficar todo branco, esteticamente, porque ele ia ficar cego de qualquer forma. Ou eu tirava o cristalino, ele ia ficar cego, mas com um globo normal. Cristalino é o quê? Cristalino é uma lente, né, que te faz enxergar. Por exemplo, um idoso, quando faz catarata, ele tira a catarata e ele substitui por uma lente, né, que é o cristalino. E ele nasceu com uma catarata congênita. Nos 2 olhos? Não, num só. Num só. E aí, essa fase pra gente foi muito difícil, porque veio muita condenação, porque eu era muito usuário de droga, enfim, me envolvi com tráfico. E nessa época, uma pergunta. Quando aconteceu isso, você ainda não tinha se convertido? Não. Você tentou recursos onde estava? Tentei, busquei, mas assim, se eu te falar que eu vivi milagre, eu não vivi um milagre imediato. Eu vivi uma experiência com pessoas, né? E eu tive uma experiência com os Adonipianos, que é uma instituição que
a associação dos empresários, né? Sim. Nome de negócios do Evangelho Pleno. Isso aí, Adonep. A Donep. E ali eu tive muito apoio, e, independente, eu não tinha condenação do que eu servia, eu não tinha condenação do que eu cria. Incrível. E aquela atmosfera de amor me cercou, porque eu tinha muita resistência ao cristianismo. Tinha, porque as pessoas, né, praticamente obrigava a você crer naquela fé deles. Sim. Né? E eu não tinha entendimento bíblico, também nunca ninguém me apresentou a Bíblia. Sim. Eu nunca tinha lido a Bíblia. E aí eu lembro que na cirurgia, no dia da cirurgia, que eu esperava que pessoas, né, da seita que eu frequentava estivessem lá comigo, me apoiando, eram pessoas que eu nunca vi. Isso te marcou? Marcou. Muito, 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 porque eu falei, meu Deus do céu. Você consegue ver o cuidado de Deus na sua vida ali, nesses momentos? Olha, eu acho que Colocando o propósito de Deus é algo muito sério. E Deus me livrou de muitas coisas. Né? Hoje eu sei disso porque quando eu tive uma experiência com Ele foi depois que eu vim a entender. Mas eu tive muito livramento em comunidades, em tráfico, em boca de fumo, enfim, né? Balas, lugares que eu frequentava. Eu tenho uma convicção muito grande. Eu acho que tenho certeza. Se eu não tivesse tido esse encontro com Jesus, hoje eu não estaria vivo. Mas Deus tinha um propósito maior, né, Zé? Quando você vai lá em Romanos e você lê onde abundou o pecado, superabundou. Não é abundou, é super mesmo. E aí ele fez essa cirurgia? Ele fez a cirurgia, tirou o cristalino e aquilo me marcou muito. E eu já estava numa fase também de situação amorosa ruim, um casamento, mas veio a gravidez do meu filho. E eu estava aguardando o nascimento dele para separação, veio essa questão da visão, segurei, mas aí operou, eu realmente me separei. E nesse período minha mulher teve uma experiência com Jesus. Né? Dá um abraço para ela aí. Te amo. A mulher é uma sensibilidade tremenda, né? Ela tem um poder. A Bíblia diz que a mulher, ela edifica. E quando a gente fala em edificação, a gente fala em estrutura, né? A gente fala em alicerce. Isso. E a gente acha que o homem que tem o alicerce da casa não é o homem, é a mulher. Porque a edificação é o que alicerça as paredes, a Ela estrutura. não era cristã antes? Não, ela frequentava a mesma Entendi. seita. E aí ela se converteu antes de você? Isso, um ano antes, né, que a gente estava nessa fase de casamento. Na realidade, foi o nascimento do meu filho. É mesmo? Ele nasceu, veio o carnaval, eu tinha envolvimento muito grande, né, com o carnaval. Pra você ter uma ideia, no último ano, nada contra quem desfila, né, mas a forma que eu desfilava era muito complicada, né, era base de droga, enfim, era coisas doidas mesmo. E eu saí em 12 escolas. Caramba! Eu costumo dizer que era o número apostólico. Eu tinha um envolvimento muito grande. Eu era vice-presidente de escola de samba, diretoria, da liga. Então, juntou isso tudo, né? Mas, no fundo, minha vida era vazia, né? Era um processo de um preenchimento. Tinha status, tinha poder, porque a gente acha que quem vai para Jesus só que falta dinheiro, falta... Não, eu tinha isso tudo, mas dentro do meu interior faltava alguma coisa. Faltava. E qual foi o momento que você teve essa experiência? Quando eu saí de casa, eu comecei a minha mulher com um grupo de intercessão e me cobrindo de oração. E num banco que eu trabalhava, uma escriturária, ela foi tocada para me evangelizar. É mesmo? Só que ela sabia o que eu frequentava, o que eu era. E aí o Espírito Santo deu uma estratégia. Ela tinha aqueles panfletinhos desmilinguidos, né? Sei. Ela botava na minha mesa. E aí eu falei, isso aqui é para minha esposa, né? Pra mim. Aí quando eu ia ver as crianças, ela tá aqui, ó, mandado para você. Mas eu lia aquilo. Né? E ali eram versículos, né? E quando eu descobri que a palavra era semente, aquilo estava entrando. Você lembra, assim, de um versículo-chave daquela época, alguma coisa que você tenha lido que entrou como espada no seu coração? Ah, sim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Incrível. Isso aí era algo assim, mas assim, eu via Deus nos carros, na ponte, né, nos plásticos, e
o Espírito Santo ele começa a te cercar de um jeito. Um táxi que eu entrava, tinha a Bíblia onde eu sentava. É uma coisa assim que... Pastor de Custódio Rangel, quando ia no banco? Não, eu fugia dele, né? Eu fugia porque... Até que meu filho operou em outubro, em janeiro, esse pessoal que fez estava lá no hospital e que por intermédio dele minha esposa conheceu Jesus, eles me convidaram para o jantar no Clube Central, em Caraí. 3 meses depois. E quem ia dar o testemunho era Átila Brandão. Átila Brandão. E ali foi minha vida, né? Grande pregador. Era a minha vida. E eu cheguei até a ficar triste com o povo. Falei, olha, vocês parem com isso, vocês não têm caráter, porque vocês sabem da minha vida, vocês contaram para esse cara. Aquela coisa que o Espírito Santo decide usar. Aí até eu creio que isso não tinha acontecido, né? Hoje eu encontro com o Átila, ele diz que eu sou filho dele e o meu filho é neto. Porque ele e o seu Custódio que apresentaram meu filho, né, lá no SEI. Ah, foi? Ao Senhor, né? Já era minha na filha Lemos também. Cunha ali, já não? Foi recém-inaugurado, né? Ele que inaugurou o berçário lá da sede, né? Legal. Eu tenho gratidão a esse ministério, porque a nossa história aqui é muito forte, né? Fala pra mim, Zé. Porque até então a gente vê aí um homem do mercado financeiro que tinha sucesso, que era bem-sucedido, que tinha fama, né, no que fazia, mas que não tinha ainda um chamado, né, em Cristo. Quando que esse chamado começou a ser apresentado? Olha, eu te confesso que eu me converti em março de 96, né? 96. Eu me converti em 96 Aliás, também. 95. 95 Meu filho nasceu em 94, em 95 eu me converti. Não deu 2 semanas, o seu Custódio mandou me chamar no centro evangelístico. Foi o primeiro púlpito que eu subi. É mesmo? Foi. 2 semanas. Ele falou, você vai dar o testemunho. E eu fui dar o testemunho. Com quantos... 2 semanas. 2 semanas. Porque... Mas aquilo para mim era tão natural. Sim. Que eu... Você já falava, né? Lidava com o público. Sim. Então nunca foi uma dificuldade para mim. Mas falei, né, da minha vida e, enfim, quando eu vi, aí começou a convidar aqui, convidar ali. Eu tinha muito relacionamento no banco, né, por causa da clientela, muitos cristãos, muitos, não eram poucos. Muita gente já intercedia por você, já orava. Ah, sim. Hoje eu tenho professores no curso, né, que a gente apoia aí as igrejas. Que são a Raquel Amorim, não sei se você deve conhecer. Sim. Ela é professora de oração, ela foi uma das minhas intercessoras. Olha que coisa incrível. Quando eu me converti, a irmã Sara, não sei se você chegou a conhecer, que era do SEI, filha de judeu, ela dava aula no IBSEI. Deus deu um sonho a ela uns meses antes de eu me converter. Ela me dava aula particular na salinha que Deus mandou, me preparando já para onde eu estou hoje. Que coisa incrível. Foi fácil você largar aquela vida? Não. Tudo? Não. Você teve que ter, como eu sempre digo aqui no programa, você teve que ter coragem. Amigo, o primeiro ano de conversão foi muita luta, muita batalha espiritual. Guerra mesmo. Foi. Pontos quase eu me suicidar. Era uma guerra espiritual de coisas de cinema, de filme de terror, que acontece. É importante a gente falar isso, Zé, porque eu ouço muita gente dizer assim, caramba, agora que eu vim para a igreja, parece que os problemas começaram a surgir. Né? A gente ouve muito falar isso. Na verdade, a pessoa vem de uma série de semeadura e aí, de repente, há uma interrupção e acha que não vai terminar de colher, né? Fala um pouquinho sobre isso. O tempo entre a semente e o fruto é uma tênue, né? Você não muda uma vida. Agora, o que eu vivi... eu vi o zelo de Deus me guardando nesse período, né? Até o conhecimento chegar. Né? Porque o que eu creio hoje, que a maior condição de libertação do ser humano é o conhecimento. Verdade. Por isso que Jesus fala, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? João 8, Jesus, 8:32. Quem é a verdade? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Né? E aí eu sempre tive muitos conflitos, né? Porque eu vinha de reencarnação, cair em ressurreição, né? Eu vinha em aura, karma, pós-morte, dava aula disso na escola, vamos dizer assim, dominical, da onde eu frequentava. Então, assim, eu sempre aprofundei muito em psicografia,
em conceitos orientais, enfim, menor, plano maior, menor. Então eu sabia karma, leis kármicas, enfim. Eu estudava isso, eu ensinava isso. Para mim foi um conflito mental muito grande. O que você pode dizer para quem está assistindo a gente agora? Olha, eu posso dizer o seguinte. Sobre pessoas que sabe, flertam às vezes com esse tipo de seita, de religião, que às vezes acreditam, essa questão do horóscopo, ler, poxa, mas faz tanto sentido, né? Que você poderia eu frequentei dizer? muito a quiromancia, cartomante. Sim. Mas quando eu descobri a Bíblia, eu descobri que meu futuro está todo ali. Aleluia. Eu não preciso de ninguém para ler nada, falar de mim nada, porque está tudo escrito ali. Quando você sabe quem você é, o que você tem e o que você pode em Cristo, aquilo te dá uma força, porque a Bíblia, o cristianismo, ele não te isenta de problemas. Isso aí. Mas ele te ensina como lidar com eles. Uau. Né? E você tem uma história lá, história não, a realidade, quando Jesus vai para o batismo, a primeira coisa que acontece, o céu se abre, Deus vem uma voz, porque o céu, a Bíblia não diz que o céu fica limpo. Ah, teve uma chuva, não, o céu ficou azul, não. A Bíblia diz que o céu se abre. Imagina, o céu não ficou limpo, azulzinho, abriu, né? E aí vem uma voz. Logo em seguida, o que acontece? Jesus vai para um deserto. Isso. Né? E a voz diz... Foi o Espírito que levou ele. Ele, porque deserto só se passa com o Espírito. Não tem outra... E o que veio uma voz? Eis é meu filho amado. E a primeira pergunta que a Bíblia diz que o diabo faz é... Se tu és filho. Né? Então, essa questão de identidade é algo muito forte. Porque as circunstâncias, as adversidades sempre vêm tentar te tirar aquilo que você é em Cristo. Mas se você não sabe ainda quem você é, o que você pode e o que você tem, as circunstâncias ficam maiores do que você. Olha, é a perda da identidade, né? Isso. Porque Cristo nos vê, Deus nos vê com uma nova identidade, né? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Né? E então, eu tive muitas lutas, sim, tive. Mas em todas elas? Todas. Até hoje. Mais do que vencedor? Mais. Porque vencedor foi ele, né? Nós não fizemos nada para vencer, não. Nós somos mais porque ele nos entregou o prêmio, a gente chama de graça hoje. E você não vai precisar de fé no céu, você não vai precisar de suprimento no céu. Você precisa de tudo aqui na terra. Sim. Você tinha 32 anos quando se rendeu a Cristo. E como é que foi? Desses 32 até a sua aposentadoria lá? A primeira confissão foi na Donep, né? E aquilo mudou minha vida. Engraçado que eu não fui à frente. Não? Não. Eu apenas, onde eu estava, eu confessei, criei no meu coração. Primeiro, quando cheguei em casa, aquela semana, eu tinha muitos objetos. Pra você ter uma ideia, foram 2 carros. Que isso? Para desfazer de tudo, fora o que estava lá no local, que eu nem fui buscar, não voltei até hoje. E desfiz de tudo. E ali eu comecei a me aprofundar. E chegou no final do ano, eu fui transferido para Recife. E lá, né? Você foi para Recife? Foi por causa do banco. E levei minha família toda e chegou lá, eu comecei a fazer um curso, Escola Rema. Estava chegando no Brasil. Ali foi um divisor de águas? Foi. Conhecimento. E assim, depois eu fiz até teologia, num dos maiores campos do Brasil, mas a palavra revelada para mim, ela foi fatal ali. Ela foi um divisor de águas, porque era o que eu vivia, era o emocional, o espiritual, o físico, o familiar, o financeiro, o ministerial, que era o dia a dia. Né? E aquilo para mim foi um divisor, eu fiquei encantado. E na turma de 100 alunos, eu fui escolhido dentre 4 e fui ungido, na realidade eu fui ungido mestre. Essa visão me ungia mestres. Como unge pastores, né? Fui ungido mestre. Foi a primeira unção, o primeiro óleo que desceu sobre a minha cabeça. E ali eu comecei a dar aula, morando em Recife, né? Palavra da Fé. Foi ordenado lá, né? Fui ordenado mestre 2 anos depois. E um dia, na rotina, foi a primeira experiência assim, com Deus tremenda com meu filho. Eu levei ele no Hope, que era um hospital, Dr. Ventura, me lembro como se fosse hoje. Chegou lá, ele fazia aquele exame da vista, né? Sim. E eu e minha esposa, aí, doutor, qual a chance que ele tem de botar uma lente? Não existe. Aliás, existe, 0,01. Quando ele
falou 0,01. Eu falei, 0,01 para Deus é 1000. É igual um dia, 1000 anos é um dia. É o Espírito. Doutor, se você quiser abrir, eu abro, mas a chance é mínima. Eu olhei para minha esposa, sabe aquela coisa que testifica? Né? E ali, nós abrimos. O olho dele, o globo. O globo, porque aonde bota a lente, a retina deveria ter colado. Porque E não colou. de 8 meses ele já estava com 4 anos. Né? Ah, Amigo, quando abriu, um dos irmãos lá da Donep estava, que ele era médico cirurgião, ele estava acompanhando. Ele vem de lá em pranto, chorando. Me engasgo. E o lugar da lente estava lá, certinho. Hoje eu digo, quem bota a linha na agulha lá em casa é meu filho. E aí, irmão, eu comecei a conciliar, né? Banco e obra de Deus. Testemunho, estudo, ensino, dando aula e luta, né? Porque se você não quiser mais luta, pede Deus a morte, que você vai pro céu, que aqui não tem. Eu costumo dizer, Zé, que o lugar na terra que não tem luta é cemitério. É isso aí. Se você quiser ir para um lugar que não tem luta, pede para ir para o cemitério, porque lá não tem luta. Olha, eu costumo ver a mulher dizer uma coisa interessante. Ela diz que o diabo é o corneteiro da bênção. Né? E atrás de toda a luta, sempre tem algo precioso. Quando você vai lá, né, em Josué, que você vê a entrada, a queda dos muros de Jericó, a Bíblia diz que existiam riquezas atrás desse muro. Né? E Deus sabe as riquezas que estão atrás das muralhas que tentam impedir. Então, quando você pega essa visão, você entende isso, que hoje desafio, impedimento para mim, aliás, impedimento para mim não é desafio, porque né, quando você tem discernimento do Espírito, Ó, lembra que eu falei para vocês que ele é um grande homem de fé? Né? E ele gosta de ser desafiado, porque quando é desafiado, exercita a fé. E a fé é um dom, né? É isso aí. E ó, pregou aqui já várias vezes na nossa igreja, é porque, eu não sei, hoje ele está um pouco mais tímido aqui, que é uma palavra ambulante, começa a citar versículo e não para, né? Direto. Assim, eu amo a palavra. Eu estava falando com um pastor daqui, a gente estava sentado antes de começar a gravar, Sim. E hoje eu tomo meu café com a Bíblia, minha companheira de mesa. Sim. É uma pessoa, literalmente é uma pessoa. Eu não consigo. Eu costumo dizer que o melhor tarja preta hoje é 2 doses, no mínimo, de Bíblia por dia, medita de noite, 2 vezes ao dia, que é maravilhoso. E aí você passa, né? Você passa por depressão, você passa por situação financeira, você passa por problema conjugal, você passa por problema com o filho. E o legal disso tudo é que minha história em relação, depois que eu saí, eu fui para uma outra denominação e eu coordenei a Escola de Profetas no Nordeste dessa denominação, que foi muito grande, foi um divisor de águas. Foi também? Foi um divisor de água no Brasil, como a Donep foi a Renascer. E eu coordenei toda a parte de ensino. Depois, né, em Londres, conheci a Escola Bíblica do Colin Dye. Queria falar um pouco sobre isso. Como entrou na sua vida? Aí foi na época da Renascer, porque ele foi um profeta que deu a palavra profética para o Estevão Hernandes nos 7 primeiros anos que a Renascer iniciou, que quebrou muita religiosidade, jovens... Começou em Recife? Na realidade, a Renascer eu ingressei em Recife. Eu era co-pastor da sede lá. A Renascer foi em São Paulo, né? Era em São Paulo, Eu esteve a bispa Sônia, né? Conheço bem eles, enfim. E lá a igreja era muito grande, a gente tinha rádio, né? E eu fazia programas da área de estudo, escola de profeta, sempre nessa área de ensino. Mestre, Sempre. E coordenando, a igreja tinha 5.000 membros, era turma e com banco. Esse negócio de falar, não tem tempo. Irmão, olha, eu vou te falar uma coisa. O amor que, quando você ama, você se vira nos tempos, você arruma tempo. Arruma tempo. Porque quando você tinha namoradinha lá, você não arrumava tempo na do recreio. Você arruma. Quando ama. Com certeza. E Deus não chama desocupado mesmo, não. Deus chama aqueles e meu coração com todo... E vou te falar, cada vez que eu cuidava da obra, minha vida profissional só ascensão. Quanto mais você cuidava das coisas olha, de Deus, Deus cuidava das suas coisas. Era assim, e com mais leveza. Não é que eu não tinha objetivo, não tinha luta. Eu fazia a minha parte. Certo. Mas eu via assim, o fluir de Deus
né, eu tive um privilégio de Deus me levar onde meu contra-cheque nunca me levaria. Caramba. Eu conheci o mundo. Uau. Eu tive em conferências com Kenneth Reagan, Benihim, África, Israel, Europa. Eu lidei com R.R. Soares. Fala isso de novo. Fala essa frase aí, que essa frase é uma chave. Peraí, do contra-cheque. Fala de novo aí. Não, Deus me levou onde meu contra-cheque nunca me levaria. Uau, olha isso. Aí, nunca. Gente. Olha nunca, isso. Nunca. Quando a gente confia em Deus. Era prêmios que eu tinha, assim, olha aí. que eu recebia de campanha. Pega essa chave aí. Mostra aí que tá no seu peito aí. Aqui, ó, eu até brinquei com ele mais cedo. Hoje é o dia da chave. Semana passada. Eu tava com um pregador de corda de roupa. Um pregadorzinho. Era um pregadorzinho, sabe? De roupa. Isso, de roupa. Tava aqui um pingente de pregador. Aí eu disse pra ele, o que é isso aí, Zé? Aí ele falou, isso aqui é o que eu sou. Eu falei, mas o quê? Aí ele, eu sou um pregador. Eu falei, Depois que eu fui entender. Hoje eu venho com a chave. Hoje ele tá com a chave. Então pega essa chave aí. Ele disse que Deus levou ele onde o contra-cheque dele nunca poderia levar. Isso é poderoso demais. Quando a gente confia no Senhor de todo o nosso coração, Ele realiza todos os nossos desejos. Todos, absolutamente todos os desejos do nosso coração. Eu vivi coisas, aliás, é além, né? Além. É infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É. E eu comecei a pegar essa bagagem toda e eu sempre, meu chamado sempre foi de ensino e apoiar pastores. Sim. Eu nunca me vi... Fortalecer a igreja local. Nunca me vi de frente, assim, sempre apoiando, estruturando, discipulando. Mas eu senti essa dificuldade, né? Eu vejo que os pastores hoje têm uma carga de atribuições que não dá para aguentar. E precisa ter uma equipe, precisa ter formação. E isso, a minha bagagem também corporativa me trouxe. Já cheguei a ter quase 300 funcionários. Caramba. E 150 líderes que eu tinha que formar, treinar. E um bom líder não é o que ele faz, é o que ele ensina os outros a fazer. É verdade. Né? É quando ele não está e a coisa está funcionando. Isso. E aí que você conhece. E nós estamos aqui não foi por aqueles que receberam o pão e o peixe. É verdade. Foi por aqueles dois lá que foram discipulados. Exatamente. E nas aulas eu costumo até dizer do curso, né, que eles já chamavam Jesus de pastor, era mestre. Mestre. Não é à toa. E nós estamos aqui porque eles seguraram o rojão. Porque o ensino, ele te traz uma bagagem, ele te estabelece. Se eu te perguntar aqui quanto que é 2 mais 2? Isso aí, 4. 4. Eu te pergunto quantos livros você consultou para responder isso? Nenhum. Está dentro de você. É verdade. Se você perguntar o ano que você estudou, você não vai lembrar. Mas está aí. Verdade. E quando nós temos essa convicção da palavra, sai como 4 saiu da tua boca. Flui. E aí vem as adversidades, vem tudo, mas você tem uma palavra que te assegura, forte que te estabelece. É isso. E é um processo. Porque é a raiz, né, Zé? E essa raiz, o que nós precisamos entender? Ela não pode estar na tua emoção. Eu tenho trabalhado muito essa área porque a gente sabe que o reino do Espírito existe, anjos, demônios, tudo eu lidei, eu sei como lida, eu casei, né, com pacto, aliança, então eu sei, né, dei aula de aliança de sangue, estudei, não sei quanto, mais de 300 fitas na época de aliança. Acaba tendo uma percepção maior, né? Sim. Você tem experiência com o que você viveu, é diferente. Isso. Você não fala de coisas que você não conhece. Né? Então, o reino do Espírito, ele é real, só que quando a gente tem convicção, Satanás ele não vai ser derrotado, ele já foi. Então, eu vejo muita gente investindo tempo com derrotado. Sim. E o maior inimigo do homem que eu vejo hoje é ele mesmo. Sim. Que justamente é o psique. Sim. Né? E Deus não trabalha, ele trabalha no psique, mas ele primeiro começa pelo pneuma, que é o espírito. Isso aí. Né? E quando a palavra chega no espírito, ela alimenta o seu psique. E o que eu vejo hoje, né? Em geral, líderes, liderados, a parte emocional está muito abalada. Muito. E hoje a gente precisa trabalhar isso com a palavra. O emocional, porque nós sentimos. A Bíblia, ela relata a história de grandes homens de Deus que viveram isso. Sim. O próprio Eliseu, ele tinha complexo de inferioridade. Elias, depressivo. Elias, altamente depressivo. O próprio Davi, muito nos salmos. Né? Existe... Fala com a alma dele, aquieta a alma. Isso aí. E a gente vê hoje
no nosso meio, né, gospel, evangélico, eu diria assim, muito preconceito ainda. Sim. Nos dias de hoje, né? Eu passei, eu estava comentando agora isso, eu passei por depressão, né? E não foi uma depressãozinha, a ponto de ser internado, Sim. né? Numa clínica de repouso. Sim. E eu sei, assim, isso não é brincadeira, né? Porque, e hoje, não é uma questão de definir dinheiro, Sim. situação, porque eu estava numa situação. Sim, sim. E a depressão é algo que é pesado. Você vence, tem como vencer porque eu estou aqui. Glória a Deus. Agora, há processos, né, de você tratar. A psicologia hoje é algo que acho que nunca teve tanta importância. Sim. Quando você consegue juntar a psicologia com o Espírito Santo, com o conhecimento da palavra, isso tudo vai o quê? Resguardar, vai desaguar. Sim. No seu físico. Incrível. Inclusive, nesse mês de setembro, mês que vem agora, a gente vai abordar aqui no podcast muito o Setembro Amarelo, né? Que é o mês do combate ao suicídio, depressão, né? O que você poderia dizer, se dirigindo a essa câmera do mês, para quem está em casa, que hoje está vivendo esse tempo depressivo, esse tempo cinzento, onde não vê alegria, não vê cor, não vê sabor. O que você poderia dizer para essa pessoa? Primeiro, você que teve do lado de lá. Primeiro ponto, não se condene por você estar tomando remédio, por você estar sendo medicado, porque médico é de Deus, né? Busque, talvez, pastor, não tem como buscar a palavra porque eu não tenho força, mas você pode ouvir. Uma das coisas que me fez muito bem, hoje nós temos redes sociais, como você está vendo esse podcast, você pode botar lá e você está ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir, né? E a fé, ela te ajuda a levantar. A fé não vem por oração, ela não vem por jejum, ela não vem, a fé te leva a jejuar, a fé te leva a orar, a fé te leva a perseverar. E a fé só tem um agente que traz, é a palavra. Evite de ver notícias, jornais, né, porque as notícias, né, ela mexe com o nosso emocional. Eu vejo jornal uma vez por dia e está muito bom. Agora, se eu começar a ver muito, sem que a palavra esteja em mim, desequilibra. Eu vou dar um conselhozinho também. Se você é de Cabo Frio, região dos Lagos, nós temos aqui na nossa comunidade de fé um curso extraordinário, né? Queria que você falasse um pouquinho. Quando é que começou isso? Então, quando eu comecei no processo de finalizar minha carreira no banco, certo. Deus falou, você vai precisar pegar essa bagagem toda que você tem e formatar isso, porque eu preciso tratar o emocional, o espiritual, o físico, o ministerial. E aí eu comecei a escrever as matérias. E nessa fase eu estava recém-operado. Eu fiz uma cirurgia para tirar as placas que oxidou. Eu tive problema nas cordas vocais. Então, assim, tudo consequências do trabalho corporativo. Também da fala, porque eu pregava muito e tal. E Deus pega aquilo que a gente acha que vem dele, mas não vem. Certo. Né? E o que ocorre? Ele contribui, ele faz com aquilo, né, que aquela maldição vire bênção na nossa vida. E o que aconteceu? Nesse período, eu estava recém-operado, com os tendões, comecei a escrever com uma mão só o curso, né? E quando eu vi, eu já estava escrevendo com a mão esquerda, sem fisioterapia, curado, sem choque nos tendões, nos dedos. E o curso é isso, né? E essa questão depressiva, o conhecimento da palavra quando entra, você começa a se libertar de você mesmo. E é um processo, não é uma coisa que você instantâneo. É um processo. É um processo. É um processo. E aí hoje você tem esse curso que tem ajudado muita gente. O que você poderia falar para a gente aqui, o pessoal que está em casa aí, sobre testemunhos do que você tem colhido desses frutos? Olha, pastor, eu tenho vivido realizações. Né? Pessoas que entraram dependentes de 8 remédios por dia, saindo sarado, curado. Pessoas com enfermidades, todos os tipos. Agora, a maior enfermidade é emocional. Maior enfermidade, né? O que a gente mais vê essa questão depressiva, ansiedade, síndrome de pânico, de medo, problemas conjugais, familiares, porque os problemas estão aí. O que a Bíblia nos ensina é como lidar com eles. E a hora que você potencializa mais a palavra de Deus, ao invés de potencializar o problema,
a grandeza do problema, ela é sufocada pela grandeza de Deus. Uau, é isso. Entende? Eu aprendi, eu parei de falar para Deus o tamanho do problema. Comecei a falar para o problema o tamanho de Deus. É isso, poderoso. E você começa a ver a grandeza, né? Simples e poderoso. Simples, o evangelho que a gente ensina é muito simples. Talvez por isso que tem tido uma aceitação e transformação. Porque é o dia a dia que a gente vive. Né? E essa palavra, para que a gente recebe ela? Nenhuma árvore dá fruto para si mesma. É verdade. Se você vê um fruto numa árvore, não é para ela, é para alguém. É curioso isso. É para alguém. Então, o que nós recebemos, o fruto que vem da gente é para alguém. Eu falo muito isso aqui, que a nossa vida, ela só faz sentido Sim. no outro. Sim. Né? Porque em Gênesis, Deus pessoalmente, todos os dias, com Adão, ele estava com Adão e disse, não é bom que você esteja só. Exatamente. Alguém que está com Deus está sozinho? Claro que não, mas Deus falou, é pouco. É a socialização. Nós vivemos um lockdown agora. Né? Alguns viram a importância da família, que não estavam vendo. Outros viram a importância de uma igreja, de um congregar, de um grupo de conexão, célula. Cada igreja chama de um jeito. Grupos familiares, enfim. Nós não fomos feitos, né? Nós fomos feitos para interagir. Muito bom. E Deus, o que Ele mais quer é isso, é essa interação entre nós e Ele. Muito bom. A gente vai caminhar para o final aqui. Eu queria um ping-pong rápido com você aqui. Eu vou falar uma palavra e você fala o que vier na sua cabeça na hora. Um lugar preferido. Presença de Deus. Incrível. Um versículo. João 14, 26. Cita ele pra gente. E quando o meu Pai enviar o Consolador, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E que você fala assim, ele tem versículo, olha, eu não sei, às vezes, eu não sei o telefone da minha filha. Mas na hora que eu estou ministrando algo que eu fico surpreso, porque ele me lembra e ele que me ensina cada dia. Uma data. Uma data, o dia que eu nasci, 15/6/63, porque eu entendo que há um propósito muito grande de uma missão aqui na Terra. Um propósito. Há pessoas transformadas pelo Evangelho. Uau. É isso. Isso é incrível demais. Eu poderia perguntar o que você faz e ele dizer, eu dou aula, mas a resposta dele já disse, eu uno propósito, eu impulsiono pessoas. Isso é extraordinário demais. Zé, suas considerações para quem está em casa, diante de uma vida, né, entregue ao Senhor, serviu o outro lado, hoje serve a luz, né? E um direcionamento para quem está em casa. Vou falar da minha experiência, né? O que me fez chegar aqui até hoje foi a palavra e a palavra de Deus, né? Adversidades, a Bíblia nos ensina como lidar com ela. Se você tem carregado um fardo pesado, né, forte, um jugo, isso não é de Jesus. Porque o fato de você ter problema não quer dizer que você tem que carregar isso nas costas. Porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então essa é a minha consideração. Busque conhecimento. Né? Busque um local onde você crie raiz, uma igreja, onde a palavra é ensinada, a palavra é ministrada, onde o Espírito Santo, né, ele faça a diferença. Não é só nos cultos, mas é na sua vida, na sua casa, na sua família e no propósito que Deus tem para você. É isso. Se você nos acompanhou até aqui, se edificou a sua vida, esse programa de alguma forma, gostaria de incentivar você a curtir, a compartilhar, a enviar esse link para o máximo de pessoas possível, que eu tenho certeza que um simples gesto como esse pode ser, como o salmista diz, lançar o pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Continua com a gente aí, com as nossas mensagens. Se você pode, de alguma forma, manifeste Jesus através da tecnologia que a gente tem. Deus te abençoe. Valeu!